Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar da lição de número 4. É isso mesmo. Então, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina, e vai ser fantástico, e eu conto com você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, em nome do Teu Filho bendito, Jesus Cristo de Nazaré, nós Te exaltamos, glorificamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és bom e a Tua palavra, Senhor, é fiel, Senhor, para nos abençoar, para nos corrigir, para nos redarguir e para nos levar a um lugar de santidade, bondade, misericórdia e amor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, interceder pela vida deste homem, por a vida desta mulher, que neste dia está, Senhor, ó Pai, buscando entender e compreender as Tuas santas escrituras. Que o Senhor guarde a sua vida, a sua família, a sua casa, e que todo projeto do adversário seja agora repreendido em nome de Jesus. Meu Pai, que a Tua bênção, a Tua prosperidade seja sobre a vida do Teu povo, e que em tudo, Deus Santo, o Teu nome seja glorificado para sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que alegria estar com você em mais uma videoaula. E hoje nós vamos tratar da quarta lição dos jovens aí do primeiro trimestre do ano de 2024, ok? Então vamos lá. Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina, é o título da nossa lição. Nosso texto principal se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, verso de número 18, e diz assim: E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Maravilha? Resumo da lição: a confiança em Deus e o compromisso com a sua palavra contribuem com a manutenção da fidelidade do crente. Perfeito? Então vamos lá, meus queridos. Primeiro tópico diz assim: a firmeza doutrinária. Primeiro ponto. Então, primeiro tópico e primeiro ponto: jovens sob pressão. Ao lado de Daniel, os jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego recebem merecido destaque nas Escrituras, não somente pelos livramentos da cova dos leões e da fornalha de fogo ardente, respectivamente, mas principalmente pela firmeza de fé na verdade de Deus que demonstraram em uma Babilônia hostil. Maravilha! Um textinho aqui para a gente refletir nesse primeiro tópico. Veja bem, na aula passada, você que não assistiu, volta lá na terceira lição, foi fantástico. Nós falamos aí um pouquinho do resumo sobre por que o povo foi levado cativo, foi levado para a Babilônia, ok? Então nós demos um panorama, não entramos muito a fundo, mas nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre o contexto da Babilônia, para que a gente entenda sobre a firmeza desses jovens que se mantiveram de pé em meio a uma Babilônia hostil, ok? Então veja bem que interessante, muito conhecida a passagem de Daniel, jogado na cova dos leões, e também jogado na fornalha de fogo lá, os jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por que isso aconteceu com eles? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, nós na aula passada falamos sobre que o povo foi levado cativo, ok? Então veio um reino, o Império Babilônico, pegou o povo, levou escravo, e esse povo o povo de Deus, que estava desviados dos ensinamentos de Deus e não queriam mais buscar a Deus e ouvir as suas palavras, esse povo estava desviado dos caminhos que foram revelados a Moisés, como as Santas Escrituras. Com isso, o povo agora se encontra em uma Babilônia, ou seja, em uma nação aonde tinha-se por cultura adorar diversos deuses. Era uma cultura politeísta, ou seja, que se acredita em vários deuses de diversas maneiras, vários tipos de adoração, várias e várias coisas. É claro que eles tinham um Deus principal que eles adoravam lá, mas ainda assim eles não reconheciam um único Deus, um único Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus das alianças e das promessas. E o povo estava neste ambiente,
com diversas culturas religiosas diferentes. Então olha só que coisa. Então toda a nação que foi levada cativa era obrigado, porque estavam numa terra diferente, com uma cultura diferente, levados cativos, a se adaptar à cultura dos seus inimigos. E com isso as pessoas adoravam outros deuses, né? Tinham que mudar a sua cultura, a sua forma de pensar, a sua forma de alimentar, a sua forma de fazer festa. Então, nesse contexto, entendendo isso, fora, sem contar que os babilônios pegavam, não só como fez com Israel, várias outras nações, e também levava cativa para construir ali o Império Babilônico, para construir uma cidade linda. Então levava-se esses homens e mulheres, famílias que tinham algum talento, alguma capacidade para servirem lá na Babilônia. E então imagina, fora a questão da cultura da Babilônia, existia a cultura de outros povos que estavam escravos juntos ali. Então olha só a mistura de pensamentos, ideias, filosofias, formas de olhar para a vida que a nação eleita, o povo de Deus, o povo escolhido, estava vivendo. Então dentro disso, a gente sempre vê na Bíblia o remanescente, ou seja, aqueles que sobram como fiéis. Então mesmo em meio a todo esse cenário das pessoas serem forçadas a adorarem outros deuses, a gente vê aqui que alguns jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se dobraram diante do inimigo a fazer aquilo que era contrário ao que era verdadeiro. Eles entendiam que adorar um homem era um falso ensino, uma coisa mentirosa, uma coisa maligna, aquilo que não era agradável, aquilo que era uma ofensa a Deus. E eles foram fiéis e firmes até o fim. Então nesse primeiro ponto aqui, nos mostra que esses jovens, mesmo sobre uma pressão de uma cultura hostil, totalmente contra, oprimindo a eles ali, mesmo com tudo isso, eles decidiram a manter-se fiel ao seu Deus, manterem-se fiel aos ensinos que eles aprenderam e ouviram, daqueles que sobraram remanescentes na sua nação, que zelavam pela verdade. E com isso nós vemos aí que esses 3 jovens, eles tinham uma sabedoria, né? Porque a sabedoria vem de buscar a Deus, né? E eles tinham uma sabedoria sobre a vida deles. Então eles entenderam que pela sabedoria que Deus deu a eles, que era melhor morrer do que viver uma mentira. Olha que coisa tremenda. Então eles preferiam morrer honrando ao seu Deus, honrando ao seu Criador, do que servir a uma mentira e serem ali alvos de uma vida fútil, de uma vida passageira, de uma vida que não fazia sentido, sendo eles conhecedores da verdade. Então esses 3 jovens, eles mostram, eles expressam para nós, para o nosso ensinamento, atitude, decisão de sabedoria. Então isso nos mostra que quando alguém busca o conhecimento da verdade, tenha aí um compromisso com Deus e com a sua palavra, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio a ambientes hostis, eles são capazes de tomar decisões sábias, porque conhecem a verdade, né? Mas você percebe que tem que ser uma decisão, porque outras pessoas também conheciam a verdade, mas decidiram a andar se dobrando para a Babilônia, se dobrando para uma cultura hostil por conta do medo, por conta de tantas coisas, né? De receberem algum privilégio, de não serem atacados ou mal falados. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se importaram com nada disso, do que os outros pensariam a seu respeito, mas sim do que Deus pensaria a seu respeito. E foi assim que eles, honrando a Deus, puderam ser privilegiados, experimentando uma intervenção de Deus, aonde Deus tanto livrou ali Daniel da cova dos leões, como livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente de fogo, né? Então o próprio Deus interveio ali e não deixou que mal algum acontecesse com eles. Por quê? Porque eles decidiram honrar a Deus, ainda que custasse a sua vida, ainda que custasse tudo que eles tinham, tudo que eles eram. Então eles levaram a palavra de Deus, os ensinos,
mais precioso do que a sua própria vida. Isso é propósito divinal. Então eles tinham um propósito divino em seu coração, que era honrar a Deus acima de todas as coisas e amar a Deus acima de tudo e acima de todos. Isso nos traz um grande ensinamento. Então isso é firmeza doutrinária, firmeza daquilo que você aprendeu, firmeza daquilo que você sabe que é a verdade, daquilo que é eterno, que não muda, que vai ser pela eternidade. Então Deus cuidou desses jovens, e isso nos mostra que se nós ficarmos firmes na palavra do Senhor, Deus vai cuidar de nós independente da situação. Maravilha? Então aqui nós encerramos o primeiro tópico e o terceiro ponto. Agora nós vamos entrar no segundo tópico, que é confrontando a falsa doutrina, ok? Então eu quero fazer um resumão aqui, não vou ficar lendo muito, mas a ideia é a gente pensar no contexto, trazendo o que a gente pensou até agora. Nós vamos pensar sobre o que aconteceu, né, com os jovens. Eles estavam confrontando uma falsa doutrina. Então é necessário que nós, com as nossas atitudes e com as nossas palavras, nós venhamos apontar aquilo que é uma falsa doutrina. No caso de de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e também de Daniel, nós vemos aqui que a cultura do lugar era que o imperador era como um deus, né? Então o rei daquela nação, ele era como um deus por conta do seu poder, que ele podia fazer tantas coisas com o seu exército, né? Então, com a autoridade que ele tinha de governo. Então ele ensinava que quando levantasse lá ele passasse ou levantasse uma estátua representando ele, ou seja lá o que fosse, o povo tinha que se dobrar, ou seja, se humilhar como se fosse o próprio Deus. Então olha só, era algo que Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego sabiam, os jovens sabiam que aquilo era totalmente contra o ensino de Deus, porque eles sabiam que nenhum homem era digno de receber adoração, somente Deus, porque criou tudo e todos. Então, olha só, eles entendendo isso, eles tinham que se colocar numa posição de confrontar uma mentira, para que talvez a sua nação, o seu povo, se despertasse e se lembrasse do seu Deus, assim como eles estavam se lembrando e buscando agradar o seu Deus. Então é importante que, em meio a ataques que nós vamos sofrer em escola, trabalho, faculdade, vizinhança, nós estejamos ali convictos de que precisamos defender, confrontar a nossa verdade, a verdade de Cristo, a verdade da palavra de Deus, ainda que isso nos custe muito. E se Deus permitir que nós fomos mortos, ainda que seja, mas nós cremos que Deus, na maioria dos casos, nós vemos uma intervenção divina, né? Nós vemos um cuidado de Deus, e às vezes Deus permite, como foi a igreja primitiva perseguida, torturada, mortos, mas tudo aquilo tinha um propósito maior, ok? Então muitas vezes Deus vai permitir que a nossa vida seja um propósito maior, para que alguns nos olhem como espelho a seguir a Deus até o fim, e em alguns casos também Deus vai manifestar o seu poder de intervenção, de livramento, e entre outras formas que Deus tem ali de trabalhar, ok? Então, falsas doutrinas precisam ser confrontadas. Você pode ler aí para ter uma compreensão melhor, Efésios 4,14, e vamos ler juntos Apocalipse 2,14, tá? Então, lá em Apocalipse, capítulo de número 2, Apocalipse, capítulo de número 2, com o seu versículo de número 15, verso 14 e 15, tá? Então, no verso 14, Apocalipse, capítulo 2, diz assim no verso 14 e 15: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, uma doutrina de mentira, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. No verso 15, diz assim:
assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então você vê aqui em Apocalipse, Deus, aqui é Deus falando, né, com a igreja. Então Deus falando que ele espera de nós, que nós venhamos aí reter aquilo que é bom e confrontar ensinos mentirosos, ensinos de idólatras, ensinos que vão nos levar a caminhos de erro, ok? Então você pode ter um pouco mais de reflexão nesse texto bíblico a questão disso. Então Deus estava ali reconhecendo alguns pontos positivos e negativos da igreja, cujo qual ele estava direcionando uma mensagem. E uma das coisas que Deus exalta é que ele tinha algumas coisas poucas contra aquela igreja, e uma delas era que ele tinha contra eles que eles seguiam a doutrina de um ensino errado. Então Deus espera que a gente siga aquilo que é certo e confronte esses ensinos mentirosos, enganadores, ok? Que provém de Satanás, do diabo, seus demônios, como nós falamos, e acaba usando homens que estão com o coração distante de Cristo como um canal de mal, como um canal de maldição. Bom, vamos entender um pouquinho sobre quais são os malefícios disso, né? Então, a falsa doutrina traz consigo o veneno que destrói a vitalidade e a saúde espiritual da igreja, comprometendo assim que esta cumpra eficazmente a sua missão. Então, a igreja de Cristo, o povo de Cristo, eles têm uma missão, e essa missão é clara, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que se batizar será salvo, e eles precisam aprender da doutrina. Então, veja bem, para que haja uma eficiência nessa missão dessa missão da igreja de Cristo, ela precisa estar vital e saudável espiritualmente. Quando eu conheço a verdade em partes e não plenamente, então eu não sou eficiente no que se diz respeito à missão que Cristo deixou, porque a minha missão vai ficar incompleta quando eu não prego uma verdade completa, quando eu não trago um ensino completo. E o objetivo de Satanás é exatamente esse, que pareça que aquilo é uma igreja, que pareça que é um ensino verdadeiro, que pareça que aquilo está te levando muitas vezes ao céu, mas aquilo normalmente, quando é um ensino de mentira, ele não vai ter uma eficiência. E qual é a eficiência? Primeiro, quando alguém se converte, ele é uma nova criatura, ele tem novas atitudes, ele tem novos comportamentos, ele tem uma mentalidade nova, e aquilo traz a atenção das pessoas por ver que Deus está na vida dele, que Deus está na vida dela. E então o coração daquele que não tem a Deus, quando ouve aquela pessoa pregar a verdade, não só sente a graça, a misericórdia de Deus chamando ela, como ver naquela pessoa uma prática diferente, uma prática que traz inspiração, e com isso ele quer aquela mudança, ele quer viver da forma que aquela pessoa vive, de uma forma santa, pura, amorosa, benigna. Então, sim, o evangelho ele é eficaz. Mas quando essa palavra, esse ensino, ele não é um ensino verdadeiro, ele é um ensino falso, não tem essa eficiência. E com isso a igreja, o povo de Deus, as promessas de Deus, elas não se desenvolvem na vida da pessoa. Então olha a importância de se buscar o conhecimento da doutrina, do ensino verdadeiro, não sermos levados por ventos de falsas doutrinas e não trabalhar em vão, porque no final das contas, se você não age eficazmente, você não tem um resultado eficaz, então você trabalhou em vão, e Deus quer que você trabalhe com resultado e de forma eficiente. Maravilha? Então esses são os males aí, fazendo com que as pessoas sofram, se afastem de Deus, casamentos sofram, famílias sofram, tantas coisas vão mal na vida da pessoa, tá? Vamos aí pular para o confronto à falsa doutrina.
que é o terceiro ponto do tópico 2. Está claro que a falsa doutrina e os seus males são uma realidade e que, gostando ou não, o cristão em algum momento terá que enfrentá-las. Daí surge a pergunta: como confrontar a falsa doutrina? O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração, a promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra e a ampla distribuição de literaturas com a verdade da doutrina são meios eficazes. Bom, vamos lá, resumindo aqui para a gente avançar na nossa aula. Então é importante, primeiro, nós temos o desejo de conhecer a Deus, amar a Ele, cada vez mais querer dele. Segundo, ler a palavra. Depois, ter uma vida plena de oração, porque se você só tem conhecimento, mas não ora, fica difícil. Então é importante que a gente venha orar, buscar mais em oração a Deus, e o Espírito Santo, através da oração, nos ajuda a ter uma compreensão melhor das Escrituras e nos faz lembrar em momentos importantes da nossa vida. A vida de jejum, então abster-se aí daquilo que alimenta a carne, para que aquilo que é espiritual se fortaleça em nós. Então, buscar o entendimento da palavra, orar a Deus e mortificar a nossa carne, nos traz aí uma força para que venhamos confrontar a falsa doutrina e sermos bem-sucedidos. Então, se eu quero confrontar ali um falso ensino, mas eu não conheço a verdade, eu não conheço as Escrituras direito, eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho uma vida de consagração, de jejuns, de propósitos, consequentemente eu não vou ter força para confrontar a mentira, para confrontar a obra das trevas. E para isso, então, eu preciso de ser um guerreiro, uma guerreira valente em Deus, buscando por esse caminho de leitura da palavra, oração e também jejuns, ok? E participar de cultos, de seminários, tudo que vai nos trazer uma compreensão de assuntos voltados e pautados pela Bíblia Sagrada, ok? Maravilha? Então aqui nós encerramos o nosso segundo tópico no seu terceiro ponto. E o resumão aí do terceiro tópico é vivendo a verdadeira doutrina. Então vamos entender não só como compreender isso, como as alternativas que temos aí para avançar, mas vamos entender como viver a doutrina. Então, a verdadeira doutrina procede de Deus, como está lá em Tito 2,10, e está de acordo com a piedade, como está em 1 Timóteo 6,3. Note que a natureza da verdadeira doutrina é divina, cujos frutos sempre são bons, santos e piedosos, e juntos capacitam o cristão a manter uma vida cristã firme e a refletir o caráter santo de Deus. Sendo de natureza divina, o conteúdo da sã doutrina é composto tanto de elementos quanto de propósitos divinos, como, por exemplo, a exaltação a Deus, o justo Criador, a triste realidade do estado de pecado da humanidade e a sua necessidade de um Salvador e gloriosa mensagem da redenção em Cristo e a consumação de todas as coisas. Sendo assim, a verdadeira doutrina procede de Deus e tem como objetivo a glória dele, a salvação do perdido e a edificação da igreja. Então, nós entendemos aqui que é muito importante entendermos aí a santidade de Deus, a queda do homem, a realidade de que o homem ele está caído, ele precisa de Deus, ele precisa ouvir a palavra de Deus, entender a justiça de Deus e também entender os propósitos divinos para o homem. Assim, nós entendemos que para viver isso, nós precisamos entender que a divindade, que é Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, o Pai, o Filho e também o seu Espírito Santo, eles querem se revelar a nós, e quando nós praticamos a sua verdade revelada, então nós começamos aí ter uma compreensão cada vez maior dele, e assim nós podemos obedecê-lo, nós podemos assim compreendê-lo cada vez mais, né? E aí nós cada vez mais compreendemos o caráter justo e santo de Deus. Maravilha? Então,
os benefícios da verdadeira doutrina. Então, uma igreja que vive a verdadeira doutrina se beneficia em todos os aspectos, né? Primeiro, nos aspectos espirituais. Então, você vai ter experiências divinas, visões, dons espirituais, tantas coisas que Deus tem para nós, né? Então, são muitas coisas que nós poderíamos falar, mas para esse vídeo não ficar muito extenso, vamos ter mais objetivos aqui. Então, primeiro tem os benefícios espirituais. Imagina você que vive num mundo natural, compreender coisas eternas. Então, só para você ter um pouquinho de noção. Imagina você vivendo no mundo natural, sabendo que você vai viver eternamente na presença do Deus Criador, vendo o seu reino de glória, de majestade, de poder, um mundo de luz completamente diferente do mundo caído e corrompido que nós vivemos. Então, só daí nós já conseguimos enxergar grandes benefícios espirituais e da vida por vir. Depois nós temos aí o entendimento da nossa vida emocional, né? Então, da nossa vida intelectual, emocional. Então, Deus ele tem ensinos para que nós sejamos saudáveis emocionalmente, saudáveis nos nossos pensamentos, nosso emocional, sejamos saudáveis no nosso relacionamento com as pessoas, né? E também sejamos saudáveis nos frutos que vamos colher, seja na área social, na área financeira, na área profissional, na área familiar. Bom, são tantas as áreas da vida do homem, do ser humano, que são impactadas quando ele pratica a verdade e vê logo o efeito da verdade na sua vida. Então, quais são os benefícios de seguir a verdade, né? Ser abençoado em tudo, né? Sentir Deus em tudo que está fazendo, ver resultados positivos, resultados maravilhosos, resultados que trazem alegria, paz, prosperidade, avanço, crescimento. Então, tudo isso provém de obedecer a princípios do nosso Deus Criador. E é isso. Então, eu encorajo você para que você venha buscar cada vez mais obedecer a Deus, com muita firmeza nas suas decisões, com muita sabedoria, e que em tudo isso você veja a intervenção de Deus, o cuidado de Deus em seu favor, ok? Então, ore mais a Deus, busque o entendimento da palavra, participe dos seminários da sua igreja, ouça pregações de fontes confiáveis, busque oração a Deus para que Ele te revele verdadeiros pregadores, verdadeiros ensinadores da palavra, verdadeiros mestres, né? Que você venha participar mais das escolas bíblicas, que você venha participar dos cultos de ensino que vão te fortalecer muito e vão te dar muitos insights, muitos despertamentos, destravamentos de princípios que talvez você não esteja praticando, e que quando você vier a praticar você vai ver mudanças drásticas na sua vida em todos os ângulos, em todas as atmosferas. Conclusão da nossa lição para a gente finalizar esta aula. Nessa lição aprendemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da pressão babilônica e sobre o risco de morte, decidiram manter-se firmes na fé em Deus e no propósito de honrá-lo até o fim. Com isso, vimos a necessidade de a igreja, por meio da verdadeira doutrina, confrontar a falsa, sempre com o objetivo de, à semelhança dos jovens hebreus, honrar a Deus acima de tudo, ok? Então essa foi a nossa quarta aula do nosso primeiro trimestre do nosso ano de 2024. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, sugestão, manda aí nos comentários, se inscreve no nosso canal e deixa aquele like, aquele joia, para que você impulsione esse ensino para que venha abençoar e edificar a vida de alguém, e que assim você se torne canal de bênção, ok? Então que Deus abençoe você, a sua vida, todos os seus caminhos, todas as suas
atmosferas aí, todas as suas áreas da sua vida de uma forma tremenda, em nome de Jesus. E até a próxima e quinta aula. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.